A religião deixa a gente pesado, a espiritualidade deixa a gente satisfeito, porque a presença de Deus nos deixa satisfeito, né? A religião nos leva para julgamento, a espiritualidade nos leva a conhecer o amor verdadeiro. A religião nos separa, porque se você é de uma religião e eu sou de outra, a gente não pode andar junto. Deus nos une, porque Ele é o lugar onde a gente se encontra, o lugar onde a gente é transformado. Então, tem uma diferença muito grande. Eu falo que eu sou pastor de uma igreja, mas não sou religioso. Muito bem-vindo e bem-vinda ao G2 Entrevista. Eu sou a Gláucia Vieira, da G2, uma consultoria de SAP Business One, o sistema de gestão preferido dos CFOs e dos investidores. Hoje estou em ótima companhia e já me sentindo ainda mais abençoada. Bem-vindo, pastor Sidney, da IBMA. Muito obrigado, Gláucia. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite para participar desse momento tão especial. Escuta, eu quero que você me conte um pouco aqui para a gente entender o que é a IBMA e que você fale também sobre você. Como aconteceu esse chamado aí para você ser pastor? É sempre bom lembrar essa história. Eu nasci numa família cristã, mas meu pai era um empreendedor, um comerciante, né? E eu falei, com 17 anos, eu disse, quero ser um milionário. Meu pai me emancipou, eu fiz um curso técnico em eletrônica, meu pai me emancipou e eu montei minha primeira empresa. E era uma empresa ligada ao ramo de alimentos, como meu pai tinha uma empresa também. E minha empresa deu certo, eu me caso com 18 anos, com 19 eu assumo a empresa do meu pai, 20 anos nasceu a primeira filha, 21 nasceu a segunda, 22 anos eu tinha 150 funcionários, uma empresa estava voando e na igreja cristã, e vem uma questão, e liderava os jovens, e veio uma questão do chamado de Deus para o ministério. Um missionário português, ele veio desafiando jovens no Brasil que queriam dedicar sua vida para Deus. E então, em novembro de 92, eu atendi esse chamado, me preparei depois de 92 a 96, e em 25 de novembro de 96 eu fui ordenado pastor, devolvi a empresa para o meu pai e comecei uma jornada pastoral na denominação que eu participo, a denominação batista. Você só é ordenado depois de fazer um curso teológico e tal. Foi muito interessante, que eu deixo uma vida de homem de negócio, de business, de deixar de ser um milionário para ser um missionário, né? Alguém que gastasse a vida, que investisse a vida na transformação de outras pessoas. Então, eu começo meu ministério em São José dos Campos, 1996. Fiquei lá até 2005. Em 2005, eu venho assumir um pastorado na Igreja Batista do Morumbi, como pastor de adoração. Eu sou formado em música também, tenho uma formação um pouco diferente. Eu assumi como pastor de música, de adoração. Depois me tornei o gestor ministerial daquela igreja, mas faltava um sonho para mim. Eu gosto de empreender, eu gosto de começar coisas que não existem. Eu acredito que só existe futuro naquilo que não existe. E eu disse, puxa, eu já estou bem, as minhas filhas estão bem. Eu queria construir uma igreja que os meus netos gostassem de ficar nessa igreja. E precisaria ser uma igreja diferente do que eu tinha vivido até ali. Então, em 2009, eu saio do Morumbi, aceito um desafio de começar uma nova igreja a partir de um grupo que tinha aqui em Alphaville. Era um grupo de 50 pessoas. Então, dia 4 de outubro de 2009, a gente começa a IBM Alphaville com 50 pessoas para ser uma igreja que dialogasse com a sociedade atual, uma igreja não religiosa, que fosse próxima das pessoas e que fosse uma terra fértil para as novas gerações. Então, a gente veio com esse desafio, com 50 pessoas em 2009, 12 anos atrás, né? E o ano passado, antes de entrar a pandemia, nós éramos 7 mil pessoas, a igreja se desenvolveu, nós fomos ampliando os espaços, as estruturas, e mais do que estrutura física, a gente cresceu muito na presença da comunidade, no cuidado de outras pessoas. Deus tem nos dado a oportunidade de influenciarmos muitas pessoas, outras igrejas em outros lugares no Brasil e fora do Brasil. Tudo isso a partir de um grupo pequeno que se dispôs na mão de Deus. Então essa é a IBM Alphaville hoje, uma igreja não religiosa que entendeu que existe para a missão de Deus, missão de amar e resgatar as pessoas que Deus ama. Realmente, o que você diz é verdade. Quando você chega na IBMA, você não se sente numa igreja tradicional. É um ambiente muito agradável, moderno, acolhedor e que aí te causa curiosidade e te conquista dessa forma, e porque você quer ouvir mais, entender mais como é que aquela estrutura
por que é daquele jeito que vocês fazem as coisas que fazem. Vamos começar por uma diferença aqui importante, né, Sidney? Qual que é a diferença? Pessoa religiosa e a pessoa espiritualizada são coisas diferentes, não? Religião é uma lista de regras que você recebe para seguir, para que você possa se conectar com Deus. Então isso é religião. E a espiritualidade não tem uma lista de regras. A espiritualidade é o que Deus fez para se conectar conosco. Então, Deus, Ele criou a gente, Ele criou o ser humano conectado com Ele. E o pecado da humanidade separa, quebra essa conexão, e a vontade de Deus é que a gente viva conectado com Ele. Então, espiritualidade é você estar aberto para receber o que Deus tem para você. Religião é você ficar correndo atrás de alguma coisa para tentar chegar até Deus. Deus já está pronto, Ele está de braços abertos, Ele quer a gente com Ele. Então eu digo assim, nós não precisamos de uma religião para viver, nós precisamos de Deus para viver. E Deus está pronto para nos acolher, é só a gente dar o braço para Ele, Ele está lá de braço aberto para receber a gente. É muito mais simples, né? A religião deixa a gente pesado, a espiritualidade deixa a gente satisfeito, porque a presença de Deus nos deixa satisfeito, né? A religião nos leva para julgamento, a espiritualidade nos leva a conhecer o amor verdadeiro. A religião nos separa, porque se você é de uma religião e eu sou de outra, a gente não pode andar junto. Deus nos une, porque Ele é o lugar onde a gente se encontra, o lugar onde a gente é transformado. Então, tem uma diferença muito grande. Eu falo que eu sou pastor de uma igreja, mas não sou religioso. Eu não tenho uma religião, eu não sou evangélico e não sou católico, eu sou cristão. Estou seguindo a Cristo e amando a Deus acima de todas as coisas, me amando e amando o próximo. É isso que eu estou vivendo e praticando na minha espiritualidade. Então, diante dessa explicação, você acredita, Sidney, que as empresas podem usar de espiritualidade no seu modo de liderar as pessoas? Muito, muito. A gente precisa... O que é um bom ambiente para você construir coisas? É um ambiente de amor. A genuína espiritualidade, o verdadeiro amor, Deus é amor. E quando você conhece o amor de Deus, você tem condição de criar um ambiente legal para se construir coisas. Então, quem não quer trabalhar num ambiente onde você compreende e é compreendido, você serve e é servido, você tem cooperação ao invés de competição, todas essas características são características de amor. Então, uma empresa espiritualizada, um ambiente espiritualizado é um ambiente de amor. Um ambiente de amor é um ambiente que diz sim, e é muito mais favorável, é muito mais prazeroso você trabalhar, você passar uma grande parte do seu dia ou interagindo com pessoas que estão dizendo sim, que estão abertas para construir coisas, que estão abertas para compreender um ao outro. Então, a espiritualidade numa empresa, ela para mim, ela é um combustível muito mais forte do que muitas técnicas de gestão. Onde tem amor, cabe gestão. Nem sempre onde tem gestão tem amor. Né? E gestão sem amor é como, aí eu vou parafrasear Paulo em Coríntios, é como um sino tocando. Faz barulho, mas não toca o coração. Então, se a gente conseguir conjugar gestão, amor e gestão, espiritualidade, todo sentido, você vai experimentar o melhor dos ambientes que você possa trabalhar. Né? Isso vale para a empresa, isso vale para a família, isso vale para você numa equipe pequena ou numa equipe grande. A espiritualidade, ela coloca na nossa frente a causa, o propósito. Para que estamos aqui? Para que construímos? O que me faz levantar cedo, o que faz os meus olhos brilharem? Isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com causa, tem a ver com amor, tem a ver com gente, tem a ver com sentido de vida, né? E agora está tudo muito complicado, porque somos todos humanos, nossas emoções têm nos complicado um pouco mais a vida, porque não está fácil. E aí queria um conselho seu aqui para o nosso público de gestores, de empreendedores, de executivos. Agora a gente precisa aprender a lidar melhor com a doença física, com a doença mental e com o luto das pessoas dos nossos times, né? Com as pessoas com quem a gente trabalha no dia a dia. Que conselho que você daria para essas pessoas, para esses gestores? Como é que a gente aprende a lidar com essa situação? Porque às vezes nós mesmos não estamos bem no dia, a gente tem enfrentado problemas também na nossa família, na nossa casa, né? E pode ser um destes. Mas como líder, eu tenho que me preparar ainda melhor para essa situação atual, né? Dessas doenças e do luto, que antes não era assim tão próximo do nosso dia a dia, né, pastor? As empresas, uma organização, ela é composta de
pessoas. Então, você falou uma palavra, pessoas. Nós precisamos olhar as pessoas. Pessoas, é um ser integral, é corpo, alma e espírito. Então, tem a dor da pandemia, tem a dor do isolamento social, tem a dor de ter perdido um parente, enfim, uma pressão econômica. Existe muita dor nesse momento e a dor afeta as pessoas. A construção e a gestão de uma empresa, ela não passa por processos de controle, simplesmente planejamento, controle e ação. Eu tenho uma máxima que eu gosto muito, que é construa um time e esse time constrói a empresa. Então, a principal função de um gestor é construir pessoas. Aqui na nossa comunidade, eu falo assim, construa pessoas que as coisas acontecem. Não tente construir coisas a partir das pessoas. Pessoas não foram programadas para serem usadas. Então, construa pessoas. Como é que a gente constrói pessoas? A gente constrói pessoas fortalecendo essas pessoas. E como é que a gente fortalece essas pessoas? Eu gosto de uma ferramenta que é o diálogo. Eu acredito no poder da dialógica. Quando você conversa, você está acontecendo uma coisa muito bonita que ela mexe com todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, quando você fala, a sua doença vai para fora. E quando você ouve, a cura vem para dentro de você. Então, através um conselho para gestores, bem objetivo, construa a sua equipe, que a sua equipe vai construir o seu negócio. Como é que você constrói e alimenta a sua equipe? Dialogando com a sua equipe. Antigamente parecia você perder tempo dialogar com a equipe, mas os meus melhores momentos aqui hoje têm sido momentos de diálogo. O meu melhor momento nessa pandemia, nesse 1 ano e 5 meses, foi quando eu peguei o meu time e levei para Campos do Jordão. Nós ficamos 4 dias e eu pude ouvir a história de vida de cada colaborador. Nós fizemos 2 semanas, uma semana com o time pastoral, que seriam os diretores, vice-presidentes. Na outra semana eu peguei um time de gerentes e coordenadores. E cada um pôde partilhar da sua história. O time voltou tão amalgamado, tão comprometido um com o outro. E eu lembro de uma pessoa, ela é nossa gerente financeira aqui, e cada um estava dizendo como voltava depois, né? Ela disse assim, olha, eu volto para lá, não mais para minha função de gerente, eu volto para minha função de sócia. Eu me comprometi com essa comunidade, eu me sinto sócia, eu me sinto dona, eu quero me dedicar, porque o que eu vivi aqui, eu quero que todas as pessoas vivam também. Então, gestores, olhem as pessoas que trabalham com vocês e invista tempo construindo essas pessoas, que elas vão entregar a melhor empresa que você sonhou, e elas vão dar para você os melhores resultados que vão te surpreender. Eu tenho certeza que você está aproveitando muito aqui as mensagens positivas do Pastor Sidney. Então não esquece, registra sua curtida, se inscreve no canal e ative o sininho. Se estiver nos ouvindo pelo Spotify, siga nosso podcast. Isso é uma aula de propósito, porque agora vem se falando muito, né? Os talentos e as novas gerações escolhem as empresas que querem trabalhar pelo propósito da empresa e não só mais pelo salário, que é maravilhoso, né? Sem dúvida. A nova geração, a causa fala muito mais alto do que o dinheiro, né? Porque eles têm um outro background diferente da minha geração. Você é muito mais nova que eu, da minha geração, que não tinha essa questão do propósito. A gente tinha que sobreviver, quando você ganha e carreira, tinha que ganhar. Agora não, eles já vêm com uma condição melhor. Então, eles querem trabalhar, servir num lugar que eles se sintam úteis e construindo uma coisa útil. O propósito vem na frente, a causa, eu chamo de causa. A causa vem na frente. Você acredita que finalmente a filantropia foi fortalecida nesse momento e veio para ficar? Conta sobre os projetos da igreja. Eu conheço alguns, mas queria compartilhar aqui com o nosso público. Algum deles teve que ser abortado nesse momento ou houveram novos projetos durante esse período mais difícil? Foi muito interessante, Gláucia, porque no primeiro momento, assim, imagina que a gente, de um domingo para o outro, um domingo nós tivemos lotação máxima, a igreja lotada, cheia de coisa linda. Foi um domingo, final de semana maravilhoso. Na quarta-feira a gente tomou a decisão de fechar 100%. E uma pergunta, e agora? Como nós vamos fazer para sobreviver? Depois, então, naquele momento de pensar, a gente tomou algumas decisões. E a primeira decisão foi: ninguém vai passar fome ao nosso lado. Segunda decisão: nós vamos falar do amor de Jesus para quem a gente puder. Terceira decisão: nós vamos preservar a equipe que trabalha aqui, o máximo para preservar essa equipe. Quarta decisão: nós vamos preservar a estrutura. Então foi aquele momento do choque do início da pandemia. Mas nós percebemos que
essa dor que atingiu a humanidade tornou as pessoas um pouco mais sensíveis. Então, nós começamos a distribuir cestas básicas e foi surpreendente. Pessoas, empresas nos procurando, e por causa da seriedade do trabalho, tínhamos um projeto regular que cuidava de 350 famílias. Eu disse, eu não posso abandonar essas famílias, mas a gente precisa ver quem mais precisa. Então, nós entregávamos 400, 500 cestas por mês. Nos primeiros 3 meses da pandemia, nós distribuímos 9.000 cestas. Então, as pessoas começaram a trazer. Então, eu acredito, sim, que a humanidade ficou mais sensível, que as empresas ficaram mais sensíveis, mas eu também acredito que a gente tem uma tendência de que, à medida que as coisas vão melhorando, a gente corre o risco de esfriar. Então, nós não podemos desperdiçar o crescimento. Eu tenho falado assim, o aprendizado dessa época é um aprendizado caro, ele está doendo muito na gente. Então, nós não podemos perder aquilo que nós conquistamos em termos de humanidade, de filantropia, de generosidade, de amor ao próximo. A gente não pode perder isso à medida que a pandemia vai, graças a Deus, ela vai passar, eu tenho certeza que ela vai passar. Mas à medida que ela vai passando, a gente não pode voltar a ser quem a gente é. A gente precisa continuar sendo o que nós nos tornamos, sensíveis, afetivos, generosos e mais próximos da dor e da necessidade do outro. Mas melhorou sim, muitos cenários mudaram, muita gente considerando o outro na sua agenda, no seu orçamento e, acima de tudo, no seu coração. E dos projetos da igreja, todos foram possíveis de ser continuados, porque com a igreja fechada, eu imagino que nem tudo, porque eu me lembro das aulas de balé, também acho que tinha esporte para os meninos, né? Tudo isso também teve que ser suspenso por um período, ou ainda está? A gente tem a ONG é que cuida dos projetos sociais. Então, os projetos sociais são sustentados por negócios. A gente falou assim, bom, e agora? Os negócios fecharam, restaurante fechou, salão de beleza fechou, a escola, o pessoal pagou 1 mês, 2, depois nós tínhamos 440 alunos, ficaram 40. O coworking, o pessoal foi para casa. Então, dos 6 negócios que nós tínhamos, fecharam 6. E aí a gente começa a fazer um delivery com o restaurante. Foi tão interessante que o restaurante, o pessoal cooperou. Com o delivery do restaurante, a gente sustentou a ONG. E com as doações extras, generosas das pessoas, nós mantivemos os 3 projetos e nasceram mais projetos. Olha que interessante. Menos dinheiro, foi a época que a gente arrecadou menos, a nossa arrecadação caiu 40%, e foi a época que a gente doou mais. Então, as 350 crianças, as suas famílias, nós continuamos, que é o projeto Gente Grande. A gente tem um projeto chamado De Volta ao Rumo, que é retira moradores de rua, leva para um lugar de recuperação e depois faz a reintegração, ressocialização desse pessoal. Aconteceu, continua acontecendo. E o projeto Início de Carreira, esse parou porque era preparação do jovem, do adolescente, para a entrada no mercado de trabalho. Ele parou presencial e a gente desenvolveu uma plataforma online, continuamos treinando esses meninos. E nasceu um outro projeto chamado Cozinha Generosa. Muita gente morando na rua, os abrigos não recolhiam mais, então a gente cria a Cozinha Generosa para entrega de comidas para moradores de rua. Então hoje a gente alimenta mais de 700 marmitas diariamente para moradores de rua, não só a marmita, a comida, mas eles recebem um convite para que deixem a rua, para que recebam ajuda para mudar a situação, se eles quiserem. E a gente tem visto muita gente sair da rua, quer dizer, no meio da pandemia, com menos recursos, vem gente para ajudar a fazer a comida, vem gente para entregar a comida, e a gente cria um novo projeto. A gente também, o projeto das cestas virou um cesta, todo dia é cesta na sexta, que a gente entrega a cesta básica para as pessoas toda sexta-feira. Então hoje essa ONG, a Foco, ela abastece mais 18 ONGs. A gente virou um hub social, onde outras ONGs vêm até aqui para receber alimento, roupa e levar para os seus projetos. Então essa pandemia, ela trouxe muita dor e dificuldade, mas aumentou a generosidade. A gente tem menos recurso, aumentou o nível de gestão e generosidade para aumentar os projetos. Generosidade cresceu, projetos estão de pé, milagrosamente está tudo de pé. A gente não sabe nem explicar, a gente só sabe que está de pé. Uma delícia ouvir esses testemunhos, porque nesse momento a gente, como está todo mundo em casa, pastor, acontece um distanciamento. Eu ouço muito dizer, assim, a gente tem feito a nossa parte também com muito orgulho, dividindo o que... Eu te contei essa história antes da gente ter essa conversa, né? A cada venda da G2, a gente compartilha essa receita, doando refeições também, junto com o parceiro. A gente adora também ajudar a IBMA, sempre que a gente pode, é o maior prazer. Vocês são nossos parceiros, a gente tem SAP aqui por conta de vocês.
Pois é, linda, né? vocês são incríveis, vocês são clientes muito especiais e realmente, né, é muito incrível como, quando uma relação, mesmo iniciada no trabalho, né, quando se cria uma admiração, porque a gente tem essa oportunidade de conhecer os negócios dos clientes, e a IBMA tem sempre uma admiração especial por todo o time, pelo que faz, pelo propósito, por tudo e a isso que a gente gente por está vocês, a conversando. recíproca é verdadeira, muito bom É se maravilhoso. relacionar e trabalhar com gente do bem como vocês. Não, eu fico muito orgulhosa de tê-los como clientes também e amigos. E aí, pastor, a gente ouve que a importância do ato se torna maior e o entendimento fica mais transparente para o colaborador quando ele vê quem ele está ajudando. Então, eu tenho um time colaborando com essa ação que a gente faz, né, com as ações sociais, mas ele não está vendo as pessoas, né, e isso causa uma distância. Eu imagino que maravilhoso que vocês, de certa forma, existe uma distância um pouco maior aí, né, em alguns projetos, os cultos que não acontecem mais presencialmente, mas vocês ainda têm esse contato, essa ideia mais real do que está acontecendo, de como as pessoas estão precisando de ajuda. A gente quer que num futuro próximo que a gente siga fazendo o que a gente está fazendo, ajudando, mas que chegue próximo das pessoas para entender as pessoas que estão sendo afetadas, ajudadas, né, e entender o todo. Nesse momento, a gente tem até menos, porque é necessário se proteger, né? Antes a gente saía com um grupo grande, agora não, sai 4 pessoas, 3, proteção, grupos menores, porque a gente não pode mobilizar muita gente, senão gera uma aglomeração. E aí expõe as pessoas ao risco. Existe um risco, né, de contaminação. A pergunta é como é que a gente faz o que precisa ser feito sem exposição e com proteção. Tudo mais desafiador, mas a gente tem aprendido muito. Eu sempre digo, a pandemia também está nos fazendo um bem, porque a humanidade vai dar uma evoluída aí, já vejo isso. E aí queria te perguntar justamente, qual é o perfil da pessoa que ajuda, como ajudam essas pessoas, a IBMA, por exemplo, e como é que está o trabalho voluntário? Então, basicamente, os nossos voluntários são membros da comunidade. Mas nessa pandemia foi interessante, que começou a aparecer gente que não era da comunidade, e disse, eu também quero ajudar, eu também quero servir. Eu ouvi dizer que vocês são sérios, vocês têm um projeto, como eu faço para ajudar empresas? Esses dias eu recebi de uma empresa que eu não conheço, eles mandaram para nós 940 cestas, porque eles fizeram uma arrecadação entre os funcionários e pediram indicações de ONGs sérias, indicaram a Foco, a nossa ONG. E eu lancei num dia, falei assim, gente, a fome está aumentando, um desafio para a nossa comunidade, 5 mil cestas no mês de maio. No dia seguinte, chegam 940 cestas. Foi uma voluntária que indicou que ela era dessa empresa, indicou a Foco e a gente ganhou. Jovens que vêm servir, muitas pessoas, teve uma senhora, ela veio assim, olha, eu tenho um problema de depressão, eu tenho um problema, eu estava me tratando, e esse isolamento me deixou muito mal. Tem alguma coisa que eu possa fazer sozinha aqui, que eu não me exponha estar com outras pessoas, mas eu preciso sair de casa e vir ajudar alguém. Então ela vem fazer ligações para outras pessoas, para aniversário, dar parabéns. Ela pode sair da casa dela, vir para cá, pega um telefone e liga. Ela está sozinha, ela não está expondo, mas a cabeça dela e o coração dela estão sendo alimentados. Então a gente tem muito voluntário, hoje são mais de 1.000 voluntários, diferentes áreas, a gente tem todos os protocolos, então criar protocolos, treinar as pessoas e reorganizar o funcionamento. Nossa igreja, basicamente, ela funciona com voluntários, tem um staff pago, mas que dá suporte para o time de voluntários, né? Então, muita gente servindo, muita gente com o coração aberto para amar as pessoas. Fico feliz de ouvir isso, porque eu fiquei pensando, quando eu estava pensando, né, da nossa entrevista aqui, falei, como é que tá os voluntários, né, porque eu me lembro de sempre ver um movimento muito grande dentro da igreja, né? São muitas pessoas, mas que bom que as pessoas ainda querem ajudar de alguma forma, com segurança, mas verdade. É importante nesse momento a gente fazer alguma coisa. Eu falo, Glaucia, que é o seguinte, não são grandes movimentos, pequenos movimentos vão gerar grandes mudanças, então pequenos movimentos, às vezes é uma ligação, às vezes é um WhatsApp, uma coisa que a gente fez muito no tempo que a gente estava fechado, é levar bolo na casa dos idosos. Os idosos não podem sair, a gente leva um bolo
a pessoa sai, fica à distância, a gente deixa longe, ele vem, desinfecta, pega aquele bolo e recebeu um carinho, uma ligação, junto com o bolo tem uma cartinha, né? Pequenos movimentos geram uma grande onda de amor e de transformação. Olha, esse bolo da IBMA, para mim, ele é muito significativo, porque eu já escrevi sobre esse boleiro, eu fiz um blog, um texto desse boleiro, quando eu soube a história dele, contada pelo Reinaldo, que é incrível, e aí toda vez que a gente vai aí, a gente ganha bolo. O bolo tem toda uma simbologia, te remete à avó, aquele carinho, é uma coisa linda isso, adoro o bolo dele. Ainda mais esse bolo caseiro, feito por um cara que teve a sua vida transformada, é muita causa, até o bolo tem causa aqui. É um bolo muito especial, eu vou recomendar aqui para todo mundo, para não perder, o boleiro e o bolo, que é muito especial mesmo. Pastor, me fala, a igreja também passou, a gente fala muito nos negócios da transformação digital e tal, a igreja também está digital, passou por uma transformação, não foi mesmo? Eu quero saber da jornada da IBMA, da sua também, porque você teve que se atualizar aí, falar, tocar as pessoas, né? Quantas pessoas a igreja recebia nos seus cultos presenciais e agora online? Foi muito interessante. Assim, nossa igreja é uma igreja, você conhece, ela é relacional, era uma igreja que a gente gosta de gente, né? Então, as pessoas aqui têm nome, têm abraço, e passavam por aqui 9.000 pessoas. De um domingo para o outro, fechou. E a gente já tinha alguma coisa de transmissão online, a gente fazia a transmissão dos cultos, nós tínhamos o aplicativo, a gente tem as ferramentas de gestão, mas a gente tinha Instagram, mídia social, Instagram, Facebook, bem usado, YouTube, nosso canal de YouTube, mas não era nada muito forte. Alguns anos atrás, em 2017, nós ganhamos um prêmio da Veja São Paulo como a igreja mais tecnológica de São Paulo. Foi uma pesquisa que eles fizeram, eles vieram ao nosso culto, porque eu tinha um aplicativo, o meu esboço já ia no aplicativo. Em 2016, desculpa, corrigindo, eles fizeram uma reportagem em São Paulo, as igrejas, como as igrejas estavam usando tecnologia, e eu tinha no app, eu prego com o celular, a minha Bíblia está aqui, eu vou, e assim, o cara abre o sermão e está ali o esboço, né? Ele pode interagir, fazer pergunta, mandar para o outro, já era assim, né? E a gente ganhou, fez uma reportagem, foi legal. Bom, mas isso era o que a gente tinha. De repente, a gente fecha, então a gente pega uma igreja presencial, 90% presencial, 10% digital, e ela tem que virar uma igreja 100% digital. Então, da noite para o dia, eu falei, como é que a gente vai fazer isso, né? Então eu fiz uma lista, tudo que a gente fazia no presencial, e aí fiz do lado, como é que eu faço um grupo pequeno, caseiro, digital? Que ferramenta eu vou usar? Zoom, nunca tinha usado Zoom. Tinha usado Zoom uma vez. Então vem Zoom, depois isso aqui vai para o YouTube, isso vai para o Facebook, live vai para o Instagram, StreamYard, a gente começou a descobrir as ferramentas, usando as ferramentas, e hoje nós temos uma igreja quase que 100% digital, e agora nós estamos fazendo uma transição para um modelo híbrido, porque os nossos alcances digitais, no primeiro momento ali da pandemia, os nossos cultos de 9.000 pessoas foram para 22.000 pessoas. O nosso Instagram foi para 30.000 pessoas assinando, fora a mídia pessoal. Então as nossas mídias sociais cresceram muito. Quando eu posto um vídeo, eu estou falando com mais de 100.000 pessoas. Então isso cresceu demais. Aí vai a necessidade do vídeo. O primeiro meio de comunicação é o vídeo, o segundo meio de comunicação é o vídeo, o terceiro meio de comunicação é o vídeo. E aí a gente tem que aprender a gravar vídeo. Então fazendo lives, vídeos diários, mensagens devocionais, pílulas para o Instagram, pílulas para grupos de WhatsApp circulando, pílulas de mensagem de encorajamento, enfim, é um trabalho digital constante. O meu escritório onde eu estou aqui virou um estúdio, né? Eu não tenho mais uma sala, eu não tenho mais um gabinete pastoral, eu tenho um estúdio. Quem precisa gravar, entra, grava. A gente está construindo aqui agora uma TV digital mesmo, mais salas de gravação para a gente poder... Essa transformação digital veio para ficar. Nossa atividade com crianças, eu recebia 800 crianças por domingo, hoje eu tenho que gravar, porque vem 200 presenciais e o resto é digital. Então a gente continua produzindo os programas, enfim. Temos uma igreja digital, era presencial, virou digital, agora é híbrido, e esse modelo tem crescido bastante. É a melhor história de transformação que eu já ouvi, porque a gente fala muito e fica olhando os negócios, né? Mas ouvir uma história como a sua é muito interessante, né? A palavra pregada nos cultos continua sendo ouvida, mas multiplicada por um número muito maior, né? Nosso canal de YouTube, de 1.000 assinantes, ele foi para 13.000
14 mil. Então, cresceu muito em um ano. As mídias sociais, Facebook, Instagram, a gente está comunicando com muita gente hoje. E graças a Deus pelas ferramentas, aprendemos muita coisa. Tem sido muito legal. Graças a Deus pela internet, usar bem a internet faz muito bem para todo mundo. Agora, falando em gestão, pastor, eu sei que a igreja também tem as metas dela. Outro dia, o Gilberto que comentou, não, cheguei lá, eles estavam lá discutindo quem vai trazer o quê, quem vai ajudar, como é que a gente faz, né? Fala um pouco sobre como são as metas do seu time, né? E quais são os planos da igreja para este ano? Se é que dá para planejar alguma coisa, pastor? Pois é, a gente era bem estruturado, 5 anos, 20 anos, plano estratégico, né? Aí a gente, na pandemia, puxa, não dá para planejar nada, não dá para planejar a semana. Depois a gente começou a planejar um dia, 4 dias, uma semana, agora a gente já está sonhando. Nós já estamos conseguindo chegar em agosto, por exemplo, nós estamos em maio já falando de agosto, então estamos retomando, né? Mas assim, a igreja, ela não tem uma meta numérica, ela não tem uma meta quantitativa, ela tem uma meta qualitativa. Se eu pudesse resumir, qual é a meta da igreja? Nossa meta é não atrapalhar o que Deus quer fazer através de nós. Como é que eu não atrapalho Deus? A gente não atrapalha Deus fazendo aquilo que a gente precisa fazer de uma maneira excelente. Então, todas as ferramentas de gestão de uma empresa que a gente puder usar, nós vamos usar. Todos os princípios de uma gestão efetiva, excelente, nós vamos usar. Mas a gente não acredita que é isso que faz acontecer. O que faz acontecer é Deus, mas isso não atrapalha Deus. Quando eu deixo de fazer uma gestão austera, com finanças, transparente, eu estou atrapalhando Deus, porque se eu não sou transparente com finanças, eu perco credibilidade. Então as pessoas deixam de confiar. Se as pessoas deixam de confiar, elas não vão investir. Se elas não investem, o que Deus quer acontecer não acontece, porque a gente atrapalhou Deus. Então, transparência na gestão, transparência e compromisso com os resultados. E resultado não é numa empresa, resultado, nem hoje é mais assim, mas é dinheiro no bolso do acionista. Aqui não, nosso resultado é vida, é gente feliz. Como é que nós vamos, a gente tem que se organizar da melhor maneira possível, trabalhar como se tudo dependesse da gente e orar, porque a gente sabe que tudo depende de Deus. Então, essa é a nossa dinâmica de gestão, mas a gente tem metas por dia, a gente tem sonhos, alvos, transforma sonhos em metas específicas, mensuráveis, tangível, realizável. Toda a estratégia de planejamento está presente na gente, né? O coração do homem pode fazer planos. Nosso Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de improviso. Então a gente aprende muito com isso e temos essa meta. Vamos fazer o que a gente puder para não atrapalhar Deus. Aí você fala assim, mas não corre o risco da igreja virar uma empresa? Eu falo que a igreja não é uma empresa, a igreja tem que ser muito melhor do que uma empresa, porque a empresa ela é um negócio e a igreja somos vida, a igreja somos nós, então a gente tem que usar tudo que uma empresa tem de bom, aprender com uma empresa e caprichar mais um pouquinho aqui ainda. Gostei muito, gostei muito. Deus é organizado. Quando a gente fala, né, isso foi plano de Deus, porque a gente entende a jornada, o caminho que a gente percorre às vezes pela dor, mas quando você entende onde chega o resultado e faz o link, realmente, Deus é muito mais organizado que nós e então que a gente mantenha a conexão. Verdade, e às vezes as pessoas falam assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo, não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que é torto. É verdade, concordo muito. Pastor, passou muito rápido, foi tão incrível ouvi-lo aqui, mas deixa uma mensagem aí positiva que eu sei que você vai dar para quem está nesse momento, porque tem empreendedores e líderes aí passando por dificuldades, essas que a gente comentou, de, por exemplo, né, como é que eu lidero pessoas num novo estado emocional que antes eu não conhecia, como é que a gente lidar, às vezes, com a situação econômica que não está da forma que gostaríamos. Deixa uma mensagem aqui para todo mundo. Eu quero dizer 2 coisas. A primeira delas é não desista em tempos de trevas daquilo que você recebeu na luz. Tem muita coisa boa que Deus já disse para você, já mostrou para você. E agora é um momento de trevas. Não desista nesse tempo daquilo que você recebeu na luz. Primeiro conselho. Segundo conselho, continue sonhando. Sonha grande. Não tenha medo de começar pequeno, mas ande numa velocidade que você consiga, com satisfação, realizar coisas. Às vezes a gente quer sonhar grande e começar grande. Não, é hora de sonhar grande, sim, mas começar pequeno, começar com aquilo que você tem na sua mão. Isso é começar pequeno e caminhar numa velocidade que você fique satisfeito e consiga realizar com alegria, com satisfação, com felicidade, o que você precisa realizar.
Quanta sabedoria, graças a Deus. Então, assim, foi seu aniversário, eu te mandei uma mensagem que Deus continue te abençoando, mas sem dúvida a gente percebe que é mesmo um dom, e que bom que você usou o seu dom para falar com as pessoas e transmitir mensagens tão importantes, que é o que vale para as nossas vidas, é andar dessa forma, realizar as coisas para o bem. Foi uma palavra que a gente usou muito aqui, para o bem. É verdade. Pastor, muito obrigada, foi um prazer falar com você. Obrigada pelo seu tempo. Conte sempre comigo, sempre à sua disposição. Prazer andar junto com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Deus continue abençoando a igreja, a você e sua família. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Todo esse time aí. Obrigado. Tchau, tchau. Amém. Obrigada.